Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. O nosso convidado de hoje foi longe, hein? A gente vai conversar com um estudante que conseguiu uma bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, o PROME, e com a bolsa pagando as passagens aéreas, o seguro de saúde e ainda uma ajuda mensal de 600 euros, ele está terminando um semestre de intercâmbio na Suécia. Conviveu com gente do mundo todo, conheceu vários países e ainda deu um gás no curso de graduação. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao podcast Intercâmbio. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Santana Souza. Ele é estudante do curso de Engenharia de Produção Mecânica na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, mais precisamente na UDESC Planalto Norte, em São Bento do Sul. E ele vai conversar com a gente sobre o intercâmbio que ele está fazendo nesse momento. Ele está conversando com a gente diretamente da cidade de Trollhättan, lá no sul da Suécia, na Universidade West. Lucas, muito obrigado por ter topado compartilhar a tua experiência aqui. Bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço pelo convite, eu sou muito fã do podcast. Acho que desde que lançou eu já acompanho e falei, um dia eu vou contar a minha experiência no meu intercâmbio, quando eu consegui o intercâmbio. Legal, acredito no seu sonho, viu? Ele acreditou que ia fazer intercâmbio, está fazendo, acreditou que ia contar a experiência dele aqui no podcast, está contando. É isso aí, Lucas. Vamos lá então. Conta pra gente como é que você decidiu pelo intercâmbio, o que pesou na tua decisão e por que você escolheu a Suécia? O principal fator de eu ter escolhido a Suécia, ele já tem conhecimento nessa área de tecnologia industrial. Muitas empresas assim têm convênio com a University West, como por exemplo a própria Volvo. E essa é uma das áreas que eu me interessava, né? A área de robótica industrial, que é um curso que eu fiz aqui também. É um país que eu sei que eu não ia ter problema com a língua, porque aqui na Suécia, todas as pessoas que eu encontro na rua, todos falam inglês muito bem. Você falou que não teve problema com a língua, né, com o idioma, eu me assustei aqui, ele fala sueco, aprendeu sueco? Não, você nem tentou aprender sueco por aí, né, foi com inglês mesmo. O sueco, para mim, eu achei muito difícil para aprender, então eu não comecei a estudar. Até então, porque todo mundo fala inglês e o meu foco aqui mesmo é aprimorar o meu inglês. E também que tem muitos estudantes internacionais aqui, tem, se eu não me engano, cerca de 300 intercambistas nesse semestre, todos eles falam inglês. Você sempre quis fazer o intercâmbio, assim, ou foi uma coisa que surgiu durante a faculdade? Como é que você decidiu, assim, eu vou para fora, vou para o exterior, passar a fazer uma parte do meu curso lá? Essa vontade de querer fazer intercâmbio, ela vem desde 2019, que eu fiz um semestre em outra universidade. Só que na minha universidade, né, que eu estava, ela não tinha programa de intercâmbio. Então, no segundo semestre, eu me candidatei na UDESC, já sabendo que tinha programa de intercâmbio. E eu falei, eu vou conseguir esse intercâmbio, eu vou conseguir o intercâmbio da UDESC. E a UDESC me trouxe essa porta, né? Foi muito difícil conseguir essa bolsa. Conta pra gente como é que você foi selecionado pelo PROME e quais são os benefícios que você teve com essa bolsa. Eu tentei o PROME 2 vezes. A primeira vez eu não consegui classificação e na segunda vez eu já consegui a classificação, consegui o primeiro lugar no ranking. Que é um ranking basicamente pelas notas, né? Isso, é uma junção de notas com em consideração reprovações também, algumas outras coisas. E aí você escolhe uma das universidades conveniadas e se candidata, e aí tem esse ranking e você é selecionado. E aí, sendo selecionado, qual é o benefício que você tem? Já tem garantido seguro saúde, passagens e de volta, o auxílio de 600 euros. E também a gente não paga pelo semestre na universidade escolhida. Você recebe 600 euros por mês, só para o pessoal entender, é uma ajuda de 600 euros por mês ao longo do semestre, ao longo de 6 meses, é isso?
Isso, isso. Algumas universidades elas pedem o exame de proficiência, que seria tipo ou um TOEFL ou um IELTS, e algumas universidades não pedem, né? Que é no caso da University West, ela não pede um exame de proficiência específico, então isso torna o processo muito mais prático e muito mais simples. O visto da Suécia, ele é muito fácil, eu apliquei ele diretamente online. E a gente recebe também um cartão de permissão de residência também. Como é que foi a tua chegada lá na Suécia, a tua entrada no país, assim, tua recepção na universidade, foi tranquilo? Como é que foi? Para chegar até a Suécia é bem tranquilo, né? A University West, ela já é preparada para receber intercambistas, então a gente já vem com a hospedagem garantida. Eles têm o contato das empresas que têm apartamentos para alugar e geralmente todos os apartamentos já são alugados, então isso facilita muito. A University West ela faz uma semana de integração ali para você saber como funcionar, principalmente a cidade, as leis, a própria universidade, como que ela funciona, como são os sistemas de nota, como são os sistemas de aula. Então, isso é muito mais simplificado para a gente. É isso que eu gostei. Então, a gente não tem muito o que se preocupar. Você está na cidade de Trollhättan? Como é que é morar na cidade aí? É legal? Então, o custo de vida ele é mais baixo comparado às outras cidades grandes. A gente está aqui, eu estou 60 quilômetros mais ou menos de Gotemburgo, uma cidade grande assim da Suécia. Então, eu consigo ir de trem até Gotemburgo muito facilmente. Bem, aqui é uma cidade pequena, só que ela é muito desenvolvida, muito bem desenvolvida. É um lugar muito bonito, muito seguro. O sistema de transporte público aqui é muito bom, funciona muito bem. A gente tem várias áreas verdes, áreas preservadas, então a gente consegue andar, fazer uma caminhada. É muito caro para um brasileiro morar aí? Bem, a Suécia em si, ela é um país caro, com 600 euros aqui, não consigo me manter, então, mas não foge muito, assim, tipo, vai ali uns 800 euros por mês você consegue morar tranquilamente. Só que aí também, para solicitar o visto da Suécia, você já tem que ter um pouquinho a mais, porque eles pedem cerca ali de 830 euros por mês, 870 euros, mais ou menos nessa faixa. Mas o gasto ele vai variar até uns 800 euros por mês, né? Que seria 8.000 coroas suecas. Lucas, conta um pouquinho para a gente como é que é a Universidade Oeste. Bem, a University West ela é grande, tem diversos cursos. Eles têm dois campos aqui, então eles dividem um campus para as aulas teóricas ali e um outro campus que é para aula prática, já é mais para quem faz Science Engineer, né, essa área, faz robótica. Os professores, eles dominam todos os assuntos que eles ministram, né? E os professores estão ali sempre, eles dão um grande suporte. Também a gente tem essa parte de autonomia, estudar em casa ou estudar na universidade, a gente tem acesso às todas as plataformas, aos softwares, então a gente pode estudar, né, se preparar para os exames tranquilos, e os professores sempre estão ali, né, quando a gente precisa. Você sentiu muita diferença assim, entre o sistema de ensino da faculdade aí na Suécia e o que você estava acostumado na UDESC? Você precisou passar por algum tipo de adaptação? Assim, estranhou alguma coisa? Como é que foi? Bem, sim, foi um choque no começo, porque eu demorei cerca de 2 semanas para me adequar ao sistema de ensino. É muito diferente da do Brasil. Aqui os alunos têm mais autonomia, né? E os professores dão as ferramentas, as fontes e tudo, e a gente recebe ali um plano, tipo, do que a gente vai estudar. Então, a gente consegue se preparar antes das aulas, antes de começar, né, a entrar naquele conteúdo. Tem uma parte de estudo autônomo também. Os prazos eles são mais longos, então a gente consegue se preparar melhor. A carga de aulas ela é muito grande? Ela varia um pouco da matéria. Por exemplo, eu fiz uma matéria que era 5 a carga horária, e então dessa matéria eu tinha aulas 3 vezes por semana, e cada aula ali durava em torno de 4 horas. Mas a gente tem intervalo, aí a gente tem a pausa para o almoço, que geralmente é 1 hora para pausa, então não fica cansativo, não fica maçante. A cada 50 minutos a gente tem o fika, né, que seria o coffee, que é bem famoso aqui na Suécia. Como é que você diria que esse intercâmbio está mudando você, está trazendo coisas novas para você? Eu vou voltar para o Brasil, né, completamente diferente.
Agora eu consegui ter uma visão da área que eu realmente quero seguir, eu consegui conhecer pessoas de vivências diferentes, então não só a parte profissional, acadêmica, mas também a pessoal, ela evoluiu muito. Consegui também conhecer outros países durante estou aqui na Suécia, que é fácil para viajar e tudo, então eu tive exposição a diversas culturas. Para que países você foi? Eu fui para o Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Polônia, França, Irlanda. Viajou bastante, então. Isso é uma preocupação porque as pessoas, quando pensam em ir para a Suécia, né, entre os destinos da Europa, às vezes ficam um pouco preocupadas que a Suécia é mais longe, né, em relação não é tão central em relação a outros países e tal, e poderia dificultar essa parte. Mas você não teve dificuldade em conhecer outros países da Europa, então, pelo jeito. Não, nenhuma dificuldade até então. Os voos aqui na Europa em si são muito baratos, então tem voo para qualquer lugar da Europa, partindo da Suécia. E aqui nessa parte da Escandinávia a gente consegue viajar de ônibus tranquilamente. E outra coisa, Lucas, além de você ter visitado outros países, né, a gente acabou não explorando muito isso. Você disse lá no começo da entrevista que a Universidade West ela é muito internacionalizada em termos de alunos, né, uma universidade preparada para receber estrangeiros e tal. Como é que era o teu círculo lá de convivência? Como é que está sendo, né, o teu círculo de convivência? Você convive com alunos assim de muitos países diferentes? Tem esse tipo de troca? Como é que está sendo isso? A gente tem sempre eventos aqui que reúne todos os alunos internacionais. Até então, o prédio que eu moro, o apartamento que eu moro, só mora estudante internacional, né? Que vem para fazer intercâmbio de 6 meses. Então, sempre tem um evento ali para reunir todo mundo, né? As pessoas se conhecerem. Eles também fazem viagens, né? Com os alunos. Então, a gente consegue trocar vivências, né? A gente consegue conhecer um pouco das outras culturas. De que países que são os teus colegas? Dá uma ideia, assim. Eu conheci pessoas da Índia, da Holanda, da Espanha, da Alemanha, da Polônia, Itália, Taiwan. Tem 3 amigas minhas que são de Taiwan. Você recomenda a Universidade West para quem está pensando quem está tentando escolher um destino aí para estudar no exterior? Eu recomendo sim, porque a University West, ela facilita bastante, né, essa questão burocrática. Eles têm o escritório internacional que eles sempre estão ali junto com os alunos durante esse processo. Então você não precisa se preocupar com a parte de moradia, porque é muito mais fácil, né? A Universidade West já tem ali, né, geralmente um apartamento já reservado para você. E geralmente esses prédios são perto da universidade, então você não vai precisar pegar transporte público para ir até a universidade. Eles têm suporte para alunos que têm alguma dificuldade, ou seja, com a língua, o sistema, ou se tem, por exemplo, o TDAH também, eles têm suporte para isso. E também essa questão que tem vários estudantes internacionais durante todos os semestres, então a troca é muito interessante. Então eu recomendo sim a Universidade Oeste, é uma excelente universidade e também todo o processo, até então, do visto é muito mais fácil, muito mais simples. Baseado na tua experiência aí até agora, você tem alguma dica, assim? Tenho sim. Quando a gente está escolhendo uma universidade ali para qual a gente quer concorrer à vaga de intercâmbio, primeiro precisamos levar em consideração quais são os requisitos que precisam ter para ingressar nessa universidade. Até então, as questões dos cursos que eu quero fazer, alguns cursos têm pré-requisito, então a gente tem que estar ciente se a gente tem esses pré-requisitos ou não. Olhar se a universidade ela pede um exame de proficiência, até escutar um pouco do podcast da Udesc, né? Escutar a experiência de outras pessoas e também olhar também como funciona o visto. E é isso. Legal. A gente conversou então com o Lucas Santana Souza, ele é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, está terminando o curso de Engenharia de Produção Mecânica na UDESC Planalto Norte, lá em São Bento do Sul, e ele conversou com a gente sobre a experiência muito legal que ele está vivendo ainda na Universidade West,
em Trollhättan, na Suécia. Ele está falando com a gente diretamente de lá, ainda está no meio do intercâmbio, e ele foi para lá com bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC, o PROME. Lucas, muito legal a conversa. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado compartilhar a tua experiência aqui no podcast. Eu que agradeço o convite e eu fico à disposição se alguém tiver dúvidas, né? Quiser tirar alguma dúvida comigo sobre a Universidade Oeste, ou também sobre qualquer outros assuntos que não envolvam a Universidade Oeste, mas sobre intercâmbio aí, podem me contactar que eu estou à disposição. Legal, a gente vai deixar então um contato aí do Lucas na descrição aqui do episódio para quem quiser conversar com ele e tirar alguma dúvida. Valeu, Lucas! E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.